A transformação, ela vem da nossa mudança de nosso pensamento. Muitas vezes, a gente quer evoluir no nosso campo de trabalho, no nosso campo profissional, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar a nossa maneira de pensar. Como que a gente pensa? E por isso que a escola de negócio é tão importante. A gente está começando aqui um tema, né, e esse tema ele é pequenininho, né, foi curto, né, que o Sérgio passou, deu para explanar muito bem nessa hora. Agora, é o início. A gente tem mais 11 capítulos e depois um novo módulo para ser feito, em que a gente vai emergir dentro de conceitos e praticamente o objetivo é mudar a nossa maneira de pensar. Uma das maneiras que a gente pensa, que a gente ouve muito na nossa mente, uma das coisas que a gente ouve muito e a gente é educado é relacionada a essa questão da propriedade particular. A gente pensa que... Deixa eu só colocar aqui. A gente pensa que o dinheiro, que a propriedade particular, poxa, Jesus ele veio na Terra como um pobre, né? E por conta disso, muitas das vezes a gente acha que o verdadeiro homem e mulher espiritual são aqueles que são pobres, ponto. A gente tem muitas pessoas que têm essa crença. Então, poxa, eu não posso buscar, eu só posso chegar até um dado nível, e a partir dali eu não vou, tudo bem, também eu estou bem, e glória a Deus se você tem essa mente. Mas eu queria te dizer que o dinheiro e a prosperidade inclui muito mais coisas que o dinheiro, não é 100% ruim. Deus, ele criou tudo, os céus, a terra, inclusive o dinheiro. Outro dia eu estava falando com os jovens, eles perguntaram, pô, Daniel, o que você acha de funk? Eu falei, depende. Por quê? Como assim depende? Eu falei, porque assim, eu entendo que todas as harmonias foram criadas por Deus. Porque Deus é o Deus que criou todas as coisas. Então, Deus, ele tem uma batida muito legal, poxa, é bênção. Agora, o que será que é colocado no meio dessas batidas, né? O que é incitado, tem nesse redor desse mundo do funk? Aí, com certeza, isso Deus não gosta. Mas, da mesma forma, o dinheiro. O que você tem feito com o dinheiro? O livro ele fala muito bem isso, né? Que se o dinheiro é uma coisa ruim, se a propriedade particular, né, o dinheiro é uma coisa ruim, Deus ele é o chefe dos pecadores. Porque está lá na palavra de Deus, lá em Salmos, que dele vem tudo, absolutamente tudo. Salmo 24:1 está falando aí. E aí, o que faz Jesus? Deus, ele chega, não, tudo isso aqui é meu, mas eu te empresto. A gente vê lá os países comunistas, socialistas, todos eles repudiam a propriedade privada. E repudiam também o quê? A figura de Deus. Você não pode falar de Deus, você não pode falar de religião. E aí eu estendo em religião como um todo, mas Deus você não pode falar. E assim, irmãos, como eu falei, o livro, né, esse curso, ele é um curso disposto a quebrar paradigmas e quebrar crenças limitantes na sua cabeça. Ou melhor, na nossa cabeça. Eu tenho sido, dia após dia, desafiado com esse livro. A primeira coisa, quando eu li esse primeiro capítulo, foi até interessante, que eu estava numa fase que eu tinha acabado de passar no meu concurso público, e para quem não sabe, eu sou auditor fiscal da Receita Federal. E aí eu tinha acabado de passar, então eu estava numa fase de excesso de acomodação. Então eu estava me sentindo muito bem na zona de conforto, sabe? Eu estudei pra caramba, e aí depois eu passei, e aí beleza, e caraca, mas aí eu comecei a me acomodar, a entrar na minha zona de conforto. E lendo o primeiro capítulo, eu lembro exatamente que Deus falou, cara, Daniel, você não é para você ficar na zona de conforto, não é para você acordar, 9 horas do teu dia, ir pro trabalho, às vezes, se tiver dormir, ficar só nessa vida, mais ou menos. Ele, não, eu te chamei para coisas maiores do que isso.
Então Jesus falou, Deus estava falando comigo quando eu estava lendo esse livro, cara, procura a dificuldade, procura as atribulações, porque é ali que você vai crescer, é ali que você vai ter evolução. Então, cara, pô, é muito bom dormir, bom demais, mas, pô, vai em busca de algo mais, procura saber o que eu quero para a sua vida, não só sentimental, não só familiar, não só espiritual, mas também profissional. Eu tenho mais coisa, é mais do que isso que você está fazendo aí. Então, procura algo a mais, não fica sentado esperando cair do céu, procura algo a mais. E aí, nas dificuldades, no deserto, que Deus dá o crescimento, Ele dá a evolução, e Ele vai testando essas suas habilidades. A parábola das minas foi isso que aconteceu. Chegou o nobre e ele deu, olha só, eu te dou tantas minas, tantos talentos, você tem que negociar essas minas, foi um mandamento. Não fica parado aí não, é para negociar, é para fazer acontecer, é para prosperar, é para multiplicar. E o que uma pessoa, ela simplesmente, não, eu guardei aqui, ó, estou te dando essa mina de volta. Enquanto o outro multiplicou, fez de 5, 10. E aí, aquele senhor, ele falou, esse sim é um servo bom e fiel. Eu vou te dar muito mais, eu vou te dar mais 10 agora para você administrar. Então, o Senhor nos dá tempo, nos dá capacidade, nos dá habilidade, a gente tem que buscar mais e mais crescer. Então, assim, algumas coisas que diz o livro que são absolutamente mentiras. Primeiro, os verdadeiros espirituais, os verdadeiros cristãos, são aqueles que vivem na pobreza. Isso é uma mentira e o livro já quebrou isso. Tem uma outra, a segunda mentira que diz o livro, ele diz assim, os verdadeiros espirituais, a verdadeira espiritualidade deve rejeitar o mundo material e os desafios dela. Isso diz a palavra de Deus, mas isso é porque o mundo jaz no maligno, e quem é o controlador de todos os pensamentos nas nossas academias, nas nossas universidades, nas nossas escolas, infelizmente é o diabo. Muitas das coisas que a gente aprende não vem da palavra de Deus, e a gente guarda aquilo no nosso coração, a gente tem aquilo como verdade, e aí o que o diabo quer? Que a gente rejeite isso, que a gente rejeite os bens materiais, que a gente rejeite a boa administração. Ele quer que a gente rejeite o bom gerenciamento das coisas, que Deus entrega nas nossas mãos. A gente tem que ser excelente em tudo, esse é o mandamento que Jesus fez, fazer tudo conforme fosse para mim. Então você vai trabalhar conforme for para o Senhor. Então, gente, 5 verdades, ou seja, 5 princípios que eu queria discutir com vocês, o que vocês acham desses princípios, tá? O primeiro princípio, tem que ter cuidado aqui, senão, opa. Primeiro princípio é, dinheiro é a raiz de todos os males. Quero que vocês levantem a mão, quem acha que é verdade, quem acha que é mentira. Tudo está relacionado aonde a gente coloca o nosso coração, irmãos. Aonde que a gente está no nosso coração? Se o dinheiro está exatamente dentro do nosso coração, a gente ama ele a ponto de cultuarmos e, não, eu não consigo viver se eu não for naquele restaurante que eu amo. Eu não consigo viver se eu não conseguir viajar todo fim de ano. Então, assim, eu preciso trabalhar, porque eu quero ser rico, eu preciso chegar no meu primeiro milhão, eu achava antigamente isso, mas graças a Deus, Deus tirou isso da minha mente, eu preciso chegar lá, porque eu tenho que ser rico, e eu preciso provar para as pessoas, cara, está errado, mas o dinheiro, ele não é a raiz de todos os males. A nossa guerra é contra principados e potestades. Vamos lá, segundo ponto. Tem gente que fala assim, cara, se você não nasceu próspero, você nunca vai nascer próspero.
que vocês acham? Se é uma verdade ou é uma mentira? Quem acha que é verdade? Ninguém. Quem acha que é mentira? Acho que todo mundo. Tem um dado que é muito interessante, né, que é estatístico, é um dado estatístico, que ele justamente fala, o dado fala assim, 84% das pessoas que são hoje multimilionárias, bilionárias, 84% dessas pessoas, elas não nasceram num berço super bem-aventurado, super próspero, não. Só 16% das pessoas que hoje estão lá nos bilhões, elas conseguiram por conta da sua herança, né, por conta de seus pais, né, então assim, de outro lado, a gente sabe de onde vem a nossa herança, porque a gente é filho do rei. Então, se eu não nasci próspero, e aqui próspero entra como um conceito muito maior do que simplesmente a riqueza, eu sempre vou poder ser próspero, porque a prosperidade, ela vem no aplicar corretamente as habilidades gerenciais de Deus. Isso está tudo na palavra de Deus, irmãos. Está tudo na palavra de Deus. Sabe, se você quer ser próspero, e aí prosperidade de habilidades habilidades de gerenciamento, habilidades de administração. Se você quer ser próspero também de riquezas, você precisa simplesmente aplicar o que diz a palavra de Deus. Agora, entenda uma coisa, não necessariamente você que aplica, você vai se tornar rico. Não, não é isso. Cada um tem o seu limite, e isso a gente vai falar aqui mais para frente, certamente o Sérgio vai falar, eu não quero entrar nesse ponto. Mas é uma das crenças que eu queria que a gente tirasse. Eu não posso, eu não vou conseguir me tornar uma pessoa próspera se os meus pais nunca foram prósperos. Então vamos lá, terceiro ponto, andando bem rapidinho. A crise está me impedindo o meu crescimento. Tem muita gente que fala isso, né? A gente está vivendo no meio da crise, está complicado pra caramba, e poxa, é Satanás, toda hora Satanás. Tem muita gente que coloca os nossos problemas simplesmente em Satanás e esquecem que, cara, tudo está relacionado às nossas habilidades geracionais, de gerenciamento, as nossas habilidades de administração. Está tudo relacionado a isso. O problema não é só de Satanás, está na hora da gente olhar, ver o quanto de metas que a gente tem traçado para as nossas vidas, o quanto de planejamento a gente tem buscado, o quanto que a gente tem sido diligente em fazer dia após dia o que manda a palavra de Deus e a boa administração. Então assim, a crise está me impedindo o meu crescimento, é gente que tem um pensamento de vitimismo, irmãos. É o vitimismo que a gente vê tanto hoje em dia aí. Na realidade, esse foi um dos primeiros sentimentos que vieram ao mundo, o vitimismo. Se a gente for ver lá Adão e Eva, quando a mulher pecou, o que fez Adão? Foi ela! Não fui eu! A mulher pecou, depois ela foi lá, deu para ele, e a primeira coisa que ele chegou e foi apontar para ela. Ele certamente errou e errou muito, mas ele preferiu apontar, muito mais cômodo. Não, eu não consigo o meu crescimento porque a gente está passando por um tempo de crise, está muito difícil, eu olho para o lado, ninguém está crescendo, ninguém está... Irmãos, isso é mentira. Da mesma forma como quando a economia está muito bem, não é todo mundo que fica rico. Quando a economia está muito mal, quando o país está muito mal, não é todo mundo que fica mais pobre. Está errado. E a gente aprende que na palavra de Deus, todo momento, como eu falei aqui, né, o crescimento ele está nas oportunidades, da gente olhar, as oportunidades e saber ter discernimento, sabedoria, e Deus aponta as oportunidades para nós. Então assim, eu ouço isso muito, esse ponto, até muito perto de mim, assim, eu não vou falar, mas muito perto de mim eu ouço isso.
Então, o problema do diabo, o problema da crise, o problema da minha mulher, o problema do não sei o quê. E aí, a gente pauta a nossa vida profissional também, simplesmente porque a gente aponta, a gente não reconhece os nossos erros, a gente não parte de um princípio que a gente senta a gente se ajoelha no chão e pede para Deus uma saída sábia. Falta isso, irmãos. Falta também, sabe o quê? Buscar conhecimento. A gente tem que aprender a investir também no nosso crescimento. Amém? Investir no nosso crescimento, em conhecimento, não só, ser um pródigo, sair gastando tudo. Quarto ponto. Olha lá. Ele está cheio de grana, deve ter feito algo errado. Tem gente que pensa assim também, né? E, infelizmente, isso no nosso país acontece muito mesmo, e por conta disso, todo um conceito relacionado à propriedade particular e bens materiais, eles são meio que decepados, né, porque tem muita gente realmente, né, no nosso país que, né, se engrandece, fica rico, né, e aí eu estou usando nesse momento bens materiais, ressalto de novo, né, e a palavra prosperidade é muito mais do que isso, mas falando em bens materiais, falando em crenças relacionadas ao dinheiro, infelizmente tem muita gente que pratica realmente e cresce por conta disso, mas isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade, porque se você praticar exatamente o que está na palavra de Deus, você vai ser sim um abençoado, você vai ser sim um homem próspero, um homem e uma mulher próspera. Não tem jeito, irmãos. Os homens que são bilionários, são milionários, você pode ter certeza, grande parte dos princípios que eles utilizam, mesmo sem eles saberem, está relacionado à palavra de Deus. O Sérgio falou aqui, os japoneses, eles praticam aquilo, eles têm aquela cultura do líder servo. E eles nem sabem o porquê que eles fazem, mas está na cultura e eles praticam e aquilo dá prosperidade para eles. Então, assim, por quê? Porque eles estão aplicando as leis de Deus, eles estão aplicando o que diz na palavra de Deus, mesmo sem saber. E nós que temos todo o discernimento, nós que temos a palavra de Deus nas nossas mãos, a gente tem que comer essa palavra, gente. E olhar para ela também sobre esse viés, porque Deus quer nos falar. O última crença limitante que a gente tem. Olha lá, agora eu posso tirar. O investimento é para quem tem dinheiro. O que vocês acham disso? Alguém concorda? Alguém discorda? Ninguém concorda. Que bom, irmãos. Porque, e aí eu te pergunto, se você concorda, eu te pergunto, o que você tem feito com o seu bem material? Você tem feito exatamente como diz lá a parábola da mina? Deus está te dando um salário todo mês. E o que você tem feito com esse salário? Você tem conseguido poupar uma parte? Você tem conseguido investir uma parte dele conforme diz aqui a palavra de Deus? O investimento, a poupança, isso não é mal, irmãos. Muito pelo contrário. Isso é um mandamento de Deus. Deus espera que uma parte desse dinheiro também nós ajudemos aos necessitados. É muito comum a gente esperar que o governo seja o pai dos necessitados. Mas, na realidade, Deus espera que nós, como sócios dele, direcionemos uma parte do que nós recebemos para os necessitados. Isso está em várias escrituras, está claro isso. E dentro dessa reserva, Daniel, eu acredito que nós, como governantes misericordiosos, piedosos, devamos entender isso. Porque se o governo fizer essa parte, os impostos vão crescer sem fim. E aí vai ficar todo mundo pobre. Porque não vai sobrar dinheiro para investir. Todo o dinheiro que a gente receber vai ser para comer e para pagar imposto.
Amém. Eu sou economista e uma das coisas que eu aprendi foi assim, cara, o investimento, ele é a saída para crescimento de longo prazo. Você quer crescimento de curto prazo? Você tem que fazer ajustes fiscais, ajustes monetários, tratar a política monetária e fiscal. Mas se você quiser investir, crescimento de longo prazo, e aí isso vai para a sua vida pessoal, para a sua vida nos negócios, se você quer crescimento, você precisa fazer investimento. É uma coisa que está atrelada à bem-aventurança, está atrelada à prosperidade, e é mais um dos princípios de Deus. Então eu gostaria só de terminar falando com vocês que a transformação, ela não vem simplesmente de, sei lá, uma legislação vazia, ela passa muito mais pelo sentido de nós nos tornarmos mais santos, mais purificados, para que a mudança, a transformação que está em nós, ela seja de dentro para fora e do local para o exterior, passado para toda essa nação. Eu e você, a gente está aprendendo aqui, a gente tem a obrigação de se juntar como um grupo e sair daqui transformando de fato. Porque a gente aprende, de fato, que está na palavra de Deus. São princípios, verdades, que trazem prosperidade, não só para uma vida pessoal, mas para uma nação, para uma empresa. Então, é tempo da gente, de fato, gente, comer esse estudo é incrível, deixar de lado todas as crenças que a gente tem, e isso não vai ser de uma hora para outra, vai ser com o tempo, e a caminhar dia após dia em busca do conhecimento do que é espiritual, do que é bom, do que é próspero, do que é uma administração de acordo com o reino de Deus. Amém?